Eu não planejava isso, mas Deus me chamou e eu disse sim. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Plantando com Propósito, e hoje eu quero falar com você sobre chamado, sobre propósito, né? Talvez você esteja fugindo do teu chamado, talvez você não se sinta preparado ainda e esteja esperando, né, ficar ou se sentir preparado. Mas Deus conhece as tuas limitações, Deus te conhece, conhece todas as tuas fraquezas e é por isso mesmo que Ele te escolheu. O que Ele espera de você é que você apenas obedeça. Bom, começando então por mim, né? Eu vou dar o meu testemunho, tá? E também como o canal Plantando do Propósito surgiu. Bom, eu sou líder de louvor, também às vezes, né, prego na minha igreja local. E esse ano eu comecei então a estudar sobre finanças, né? Sobre investimentos, porque eu queria. A gente planeja, né, comprar uma casa, planejamos comprar uma casa. Hoje não, mas hoje a gente resolveu reformar aonde a gente tá. Mas também pensar no futuro, né? Pensar no nosso futuro, assim como família, aonde queríamos estar. E para isso, então, precisamos alinhar a nossa vida financeira e unir propósito, né? Principalmente como casal. Então, eu comecei a estudar sobre isso, comecei a colocar em prática tudo que eu estudava. E eu via irmãos, né? Principalmente, de modo geral, né? Essa dificuldade na sua vida financeira, né? Dificuldade de progredir, dificuldade de entender qual é o propósito de Deus, de entender sobre prosperidade, né? E não aqui falando sobre a teologia da prosperidade que a gente vê por aí, né? Mas sim o real sentido da prosperidade. E eu vi essa dificuldade nos irmãos, né? Nos seus testemunhos. E eu não sei se é só aqui ou se vocês também veem isso aonde vocês estão, né? Nas suas igrejas. Da dificuldade mesmo da vida financeira dos nossos irmãos, a qual deveríamos ser, né, muito abençoados. Afinal, a gente somos filhos e filhas de um rei. Esse rei, ele é dono do ouro e da prata. E isso começou a me incomodar, sabe? E acharmos que somente se a gente orar e pedir que Deus venha nos abençoar e não fazermos a nossa parte, que tudo iria ser resolvido, como se só Deus tivesse que fazer algo, né, para mudar a nossa situação. E então por isso começou a me incomodar e começou a mexer no meu coração e Deus começou a ministrar. Então veio, né, isso de criar esse canal com esse propósito de falar sobre a vida financeira para os cristãos. A gente tem muito vídeo aí, né, no YouTube, em outras redes, falando sobre vida financeira, sobre organização de vida financeira, que são muito bons também, mas eu queria falar mesmo, era para nós irmãos, que apesar de ter muito conteúdo aí, eu não vejo nós, irmãos, não sei se porque a nossa visão, a nossa mentalidade não está aberta para isso. Temos muita dificuldade de entender e sermos organizados financeiramente. Muitos de nós somos a maioria, nós vivemos uma vida financeira muito ruim, assim, de muita pobreza. E uma mente também de extrema escassez. Então, por isso, Deus ministrou o meu coração em trazer, né, e compartilhar, né, aquilo que Ele ia me ensinando a compartilhar com meus irmãos também na fé. Também, né, o canal, então, foi criado com esse propósito, mas, gente, não tem como, né, eu, como ministra de louvor, e também que carrego a palavra de Deus no meu coração, também não compartilhar. Então, o canal Plantando com Propósito, ele sim, né, principalmente fala sobre vida financeira, sobre o que Deus fala em sua palavra, sobre prosperidade, sobre a nossa vida financeira saudável, mas também devocionais que nos fortalecem na nossa fé, de crescimento, e de evangelização também, por que não, né?
Então, esse é o objetivo do canal Plantando com um Propósito, né? É plantarmos realmente sementes, né? Sementes que irão frutificar aí em todas as áreas da nossa vida. E juntos com irmãos, né? Como eu soube, né, que esse realmente era o meu chamado, que Deus estava me chamando para isso. Apesar do canal estar recém no início, que realmente é muito desafiador, né? E também às vezes me frustrante, não vou negar, mas eu estou andando crendo numa palavra que Deus me deu. Então, numa noite, eu relutei bastante. Senhor, será que realmente isso é o meu querer ou é o seu querer? E eu não vou confessar que eu não obedeci imediatamente. Eu relutei, né? Achando que isso poderia ser de mim. Pela minha frustração mesmo de ver irmãos, né, com uma mentalidade tanto de escassez. E eu continuei em oração, né? Senhor, se é da tua vontade, que isso então venha a arder cada vez mais no meu coração. E fui continuando orando, e aquilo foi crescendo, e aquilo foi ardendo, até que um dia, numa noite, eu perdi o sono totalmente. Me deu uma insônia. E Deus começou a ministrar no meu coração de uma maneira bem forte, que eu entendi que realmente aquilo não vinha de mim, mas sim vinha dele. Então foi ali então que eu comecei, não, Senhor, então eu vou obedecer a tua palavra e vou fazer a tua vontade. E foi aí então que nasceu o canal Plantando com Propósito. Sim, né? Estamos bem no início, mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio que esse projeto não é meu. Deus já me mostrou coisas que eu devo fazer futuramente, mas agora não é o momento e eu estou plantando a semente. E amém, né? Vamos por passo a passo. O importante é obedecer aqui, né? Não é fazer a minha vontade, mas sim a vontade dele. Bom, como eu lido então atualmente com as frustrações, né? Porque só seguir chamado, não obedecer o chamado, nem sempre vai dizer que vai dar tudo certo, né? Que vai ter sim, vai aparecer problemas. E como a gente lida com isso? Bom, como eu tô lidando? Buscando sempre me fortalecer no Senhor, né? Quando eu penso em desistir, eu corro para Deus, converso, coloco aos pés deles todas as minhas frustrações, todos os meus medos, as minhas dúvidas, e o Senhor me consola e me renova. E teve uma mensagem que ele me lembrou de um tempo atrás, era até um vídeo, que eu vou falar resumidamente aqui, que era sobre chamado, né? O vídeo, ele é de um autor, um pregador internacional, John Bevere, na qual ele fala sobre chamado. É um livro dele também, agora eu não vou lembrar. E nesse vídeo, ele trata assim, o vídeo ele começa com o tribunal de Deus, na qual as pessoas vão chegar ali, né, e vão ver as suas obras, né, o dia que a gente vai colocar as nossas obras perante a Deus, se elas irão ser queimadas ou elas irão permanecer. Então, o livro fala que nós seremos julgadas pelas nossas, não pelas obras que fizemos, mas sim pelas obras que fomos chamados para fazer. Então, o vídeo começa ali, a primeira pessoa vem até o tribunal perante Deus e fala, né, ele é um contador que ajudou muitas igrejas, muitos irmãos, só que Deus fala para ele que esse não era o chamado dele. O chamado dele era ser um missionário. E Deus começa a cobrar ele, cadê as minhas 500.000 almas que você deveria ter ganhado para mim? Ele tenta se justificar, né, que ele ajudou muitas igrejas, que ele ajudou muitos irmãos, muitas empresas. E Deus cobra ele sobre as almas, que não foi para isso que Deus chamou ele, mas sim para ser um grande missionário. E nisso vem outra pessoa, na qual ele é um pastor de igreja, ele tem uma igreja grande, em torno de 750 pessoas ali, né, 750 membros, e Deus, né, ele começa a falar, Deus, eu cuidei das suas ovelhas, né, cuidei todos aqui, desses 750 membros, fui um bom pastor, e Deus fala pra ele, não, mas eu não te chamei para ser um pastor, eu te chamei para ser um grande empresário. E você, como empresário, iria ajudar muitas e muitas igrejas, milhares e milhares de pessoas.
E depois vem uma mulher, na qual ela chega assim, né, perante Deus muito humildemente, dizendo que ela buscou a Deus, mas na vida dela conseguiu apenas cuidar dos seus 3 filhos. Que passou a vida toda, né, cuidando dos 3 filhos, ensinando eles no caminho de Deus. E Deus parabeniza ela, porque foi para isso que ela foi chamada. Que através dos filhos dela, cada filho dela ganhou mais de 1,5 milhão de almas para o reino de Deus. Então, a vida dela foi, o chamado dela era criar os filhos. E através dos filhos dela, né, foi gerado e salvos várias milhares e milhares de almas. Então, o vídeo retrata isso, sabe? E é isso que Deus ministrou ao meu coração. Às vezes a gente quer ver assim multidão, a gente quer ver muitas pessoas, a gente quer alcançar várias vidas, mas o que importa é se alcançar uma pessoa, uma alma. Talvez essa alma vá alcançar milhares. Então, o importante é plantar a semente. Se em uma pessoa a semente for plantada e germinar 20, 30, 100 vezes, amém, eu fiz o meu chamado, eu fiz o meu propósito. E é isso que, o que importa, é isso que importa, sabe? É as pessoas que a gente conseguir alcançar, se for uma, se for duas. E às vezes a gente não é chamada para a multidão e tá tudo bem, o importante é a gente fazer o nosso chamado. Afinal, seremos julgados pelas obras, não pelas obras que fizemos, mas sim daquelas que nascemos para fazer. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem um chamado, se Deus te chamou para algo, não tenha medo, apenas obedeça a Ele. Você não precisa ser expert, você não precisa estar preparado. Se Ele te chamou, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe quem é você. Então só obedeça a Ele. Tem coisas que só você pode fazer. Então, creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E às vezes não vai dar 100% certo, mas se a gente obedecer conforme o Senhor vai nos instruindo, passo a passo, a obra é dele, não é nossa. Então confia no seu chamado, confia naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. É essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Para você, se você também desistiu do seu chamado ou se frustrou por alguma situação que aconteceu, Deus está te chamando novamente. Não desista do seu chamado. Se Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz e você pode cumprir aquilo que Ele designou em tuas mãos. Então, espero que essa mensagem tenha falado com você, que o meu testemunho tenha falado com você e que Deus possa ministrar o seu coração assim como ministrou naquela noite ao meu coração. E que essa palavra venha crescer e germinar no seu coração. Eu peço a você, então, que compartilhe também com pessoas que precisam ativar os seus chamados, que precisam se colocar para cumprir o seu chamado. Compartilhe com pessoas, então, esse vídeo. Convido você também que não é inscrito no canal ainda, a se inscrever lá no canal, para que a gente possa crescer juntos nessa missão. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.